Olá pessoal, vamos então dar sequência ao nosso estudo de layout, complementando a parte do arranjo funcional. E o intuito aqui seria nós fecharmos essa discussão com alguns exemplos e em seguida passar para o layout celular, que é um intermediário entre o funcional e o linear. No último vídeo que nós discutimos esse assunto, foram apresentadas algumas características desse layout, sendo que algumas delas são consideradas vantagens e outras são dificuldades, né? Olhando primeiro para as dificuldades, que são colocadas aqui nessa parte inicial, o que, é que nós temos? Primeiro, cada produto segue um fluxo específico. Então, não existe mais aquela sequência já conhecida, já pré-determinada, que facilita a programação de produção, que facilita o planejamento, facilita o controle. Não. Agora, cada produto segue um fluxo diferente, cada produto tem volumes de produção diferentes em função da demanda ou da perspectiva de demanda. E observem que, devido a toda essa variedade, é muito mais complexo fazer a programação e o controle da produção. Isso exige gestores e sistemas bem mais especializados. Uma outra consequência do fato de nós termos fluxos bem diferenciados é a impossibilidade, como no linear, de montarmos o layout de forma que a movimentação seja reduzida. Aqui, ao contrário, a movimentação pode ser muito ampla. Afinal, um produto que tem um processo distinto dos demais, com características diferentes, certamente vai ter que sofrer muita movimentação para levar o seu lote ao processamento das várias etapas. Em virtude da grande variedade e baixo volume de cada item, não é possível, não é viável economicamente trabalhar com recursos bastante automatizados e especializados. É necessário, então, usar recursos generalistas que possibilitem a sua utilização nos mais diversos, para a fabricação dos mais diversos produtos. Essa versatilidade, que é vital para viabilizar economicamente esse layout, gera como consequência uma capacidade produtiva baixa, uma produtividade baixa, não há tanta eficiência. E ao mesmo tempo exige pessoas mais qualificadas, pessoas que conheçam e tenham experiência maior sobre a função executada, até porque nessa situação o equipamento não faz tudo. Então, quem vai de fato fazer a diferença em termos de qualidade, em termos de controle, adequação, confiabilidade, até mesmo de produção, são as pessoas mais qualificadas, que exigem um salário maior, o custo operacional maior. Como aspectos positivos, aí nós teríamos a flexibilidade. Então, o layout permite você trabalhar com diversidade de produtos, mesmo tendo equipamentos semelhantes e que são compartilhados. Os equipamentos são utilizados de modo adequado, ou seja, não ficam ociosos, até porque, mesmo em situações em que a demanda baixa para um determinado produto, porque nesse momento é possível encaixar um outro produto que está com demanda mais alta, já que ele é fabricado basicamente pelos mesmos equipamentos. O investimento é mais racional. Se a gente fosse, por exemplo, fazer uma linha para cada produto, nós teríamos que investir muito mais, comprar equipamentos que provavelmente em determinados períodos ficariam ociosos. Aqui não. Os equipamentos são adquiridos em menor quantidade e são utilizados de modo mais intenso. E há uma menor possibilidade de paralisação, no sentido de que, se um equipamento para, o equipamento até pode ficar paralisado por um certo tempo. Mas se eu tiver um produto prioritário, o que eu posso fazer? Eu posso redefinir o meu fluxo, redefinir dentro do meu sistema produtivo as prioridades e usar um equipamento que estava talvez até sendo utilizado para outro produto para processar aquele produto prioritário. Então há uma condição mais fácil de você gerenciar situações emergenciais para garantir a entrega da demanda estabelecida pelo mercado. Bom, para fechar então, vamos dar uma olhada em um vídeo que representa o funcionamento do layout funcional por processo. E aí a gente começa a entender o porquê desse nome, layout funcional, vem de função. Então vocês observam que aqui inclusive há uma separação física, né? Lembrem que no layout linear que a gente viu, essa separação física não existia. E em cada setor desse, em cada local de trabalho desse, são colocados equipamentos, máquinas, materiais, pessoas, voltadas a realizar uma função específica. E em função, então, do tipo de produto, do seu processo, é definido um fluxo diferenciado, que deverá ser seguido
passando pelas diversas funções necessárias para a sua realização na sequência apropriada. E a partir daí, os produtos são finalizados. Veja aqui nesse exemplo. Então, o produto verde veio para cá, primeiro setor, veio para o segundo, veio para o terceiro, veio para o quarto, e veio novamente para cá e finalizou. Então, passa 5 vezes. Já o produto amarelo, ele começa aqui nessa função, vem para esse outro setor, onde uma segunda função é realizada, vem para esse terceiro setor, onde outra função é realizada, volta para cá para mais uma função ser realizada e termina o fluxo. Vejam que são fluxos bem distintos entre esses dois produtos que eu peguei para ilustrar. E percebam também nesse layout a movimentação, como é muito mais intensa, como é muito mais frequente, e isso acaba sendo um fator que dificulta. Existem técnicas, lógico, para que você possa, mesmo com toda essa diversidade, tentar aproximar ou racionalizar um pouco mais essa locação, mas mesmo assim a tendência de deslocamento é muito grande. Então, só finalizando, algumas empresas que costumam trabalhar com arranjo físico funcional, a gente pode citar a oficina automotiva. Então, na oficina automotiva, você vai ter um setor de pintura, onde lá, independente do produto, independente de qual veículo é feito a pintura, você tem um setor de funilaria, onde é feito todo o trabalho de funilaria, independente de qual tipo de batida, se é na frente, se é atrás. Você tem um setor de, sei lá, mecânica, onde é feito trabalhos mecânicos de determinado tipo, e assim por diante. Então, você organiza em áreas, cada área com equipamentos, com pessoas, com materiais, voltados para realizar uma função. E de acordo com a necessidade específica do cliente que chega com um determinado problema no seu veículo, esse carro vai passar por diferentes setores, até estar pronto. Uma indústria de confecção que poderia também ser montada com layout funcional, e aí nesse caso eu teria um setor de corte, onde todos os cortes de tecido seriam feitos, independente se para calça, para camisa, para bermuda. Teríamos um setor de costura, um setor de acabamento e assim por diante. Um hospital, onde você tem raio-x, onde você tem traumatologia, onde você tem cardiologia, onde você tem, sei lá, a parte de exames e assim por diante. Então, o paciente vai passar por diferentes setores em função da sua necessidade, do seu problema específico. Supermercados, quando nós encontramos um setor de frios, um setor de carnes, um setor de hortifrutigranjeiros e assim por diante. Então, cada cliente vai passar por cada setor, vai realizar o processamento, que no caso seria a escolha do produto que ele vai comprar, e depois passa no caixa para fazer o checkout. Magazines da mesma forma. Tá? Então essas são algumas características do layout funcional, e vocês veem como esse layout pode ser utilizado nos mais diversos ambientes de operação, não só industriais, mas também ambientes de serviço. Bom, e aí chegamos no layout celular. Como eu falei para vocês, o layout celular ele é um meio termo entre o funcional e o linear. Ou seja, ele é aplicado fundamentalmente para situações onde a demanda é intermediária, não tem tanto volume assim, mas há necessidade de fabricação de uma boa variedade de produtos. Não é uma variedade tão alta, não é uma linha não é um hall de itens que podem ser fabricados tão grande, mas mesmo assim é necessário que haja uma certa diversidade. Então, para a gente entender a composição desse layout, vejam aqui esse exemplo de confecção. Como nós acabamos de ver no funcional, a confecção poderia ser um exemplo de uma empresa que utiliza um layout funcional. E aqui nós teríamos os setores. Todos os equipamentos aqui voltados a corte de tecido, aqui a costura, aqui a bordado, aqui a lavagem, assim por diante. Como é que nós poderíamos então trabalhar o layout celular? Imaginem que chegou um determinado pedido de um produto que exige determinados processamentos dentro do seu processo para que ele possa ficar pronto, mas o seu volume não é tão baixo, não é um volume tão pequeno. Então valeria a pena, até para a gente reduzir a movimentação, para a gente ter um pouco mais de eficiência,
se a gente pudesse agrupar esses equipamentos, essas etapas do processo, como se fosse um layout linear. E é exatamente isso que acontece. O layout celular, ou a célula de produção, nada mais é do que uma linha de produção temporária, onde não necessariamente nós vamos ter uma pessoa operando cada equipamento. Não, eu posso ter uma pessoa operando 2 ou 3 equipamentos, ou eu posso ter até uma pessoa operando todos os equipamentos. Depende da nossa necessidade, depende da demanda, depende do volume que eu queira disponibilizar ao final de um determinado período. Então percebam que, em função desse produto que tem um volume intermediário, que deve ser fabricado preferencialmente em condições superiores de eficiência, nós vamos então retirar, entre aspas, né, desse layout funcional, alguns equipamentos que executam funções específicas e colocaremos esses equipamentos de acordo com a sequência do processo necessário para a fabricação desse produto que está sendo contratado. Quando essa demanda for atendida, o que acontece? Essa célula vai ser desfeita, essa célula não tem mais necessidade, é uma célula, é como se fosse uma linha temporária, e esses produtos voltam para o layout funcional, supondo que a empresa, nesse caso, trabalhe com layout misto, tá? Ela produz, de modo geral, produtos bem diversos, mas quando chega a produtos com volume um pouco maior, ela pode criar células, então nesse caso seria um layout misto. Então, nesse caso, terminou essa demanda, os equipamentos voltam para compor o layout funcional ou são utilizados para formar uma outra célula, talvez com outras características, para fabricar um produto diferente, com volume também um pouco diferente. Dessa maneira, e considerando aquela situação que eu acabei de mencionar para vocês, em que nós temos, no caso do layout celular, uma situação intermediária entre o layout linear e o layout funcional, o que nós temos na prática, pessoal, é um conjunto de situações que permitem que haja Nós temos um conjunto de situações que permitem que haja uma compatibilização dos benefícios de ambos os tipos de layout. Então, observem o seguinte. Quando a gente forma um layout celular, cada célula é voltada a um produto e será alterada quando sua demanda for atendida ou as suas características modificadas. É aquela situação da célula temporária apenas para atender uma demanda específica. No interior da célula, os produtos circulam entre os postos como linear. Então isso traz alguns benefícios importantes. Por exemplo, nós temos menos deslocamentos. Nós temos como os postos foram colocados próximos nesse caso, já que o layout foi montado a espelho do processo daquele produto, nós temos um conjunto de nós temos deslocamentos em um nível muito menor. E com isso nós ganhamos tempo e nós ganhamos produtividade na nossa célula. Outro aspecto importante, que também é típico do linear, é a menor necessidade de realização de setup ou ajustes dos equipamentos. No funcional, para que a gente possa dar vazão a uma variedade muito grande, nós temos que estar o tempo todo parando os equipamentos, mudando a sua configuração e colocando os equipamentos para fazer outros tipos de produto. Aqui não. Aqui, enquanto aquela célula existir, ela vai fazer somente um tipo de produto. Então, é uma produção contínua, constante, como se fosse linear. E é possível também nós fazemos ajustes um pouquinho mais sofisticados para conseguir um pouco mais de eficiência, assim como a tendência é que as pessoas que ficam naquele tipo de trabalho por 2 semanas, 3, um mês, elas adquirem um pouco mais de habilidade. Como a linha é mutável, ela pode ser modificada, possibilita uma maior diversidade de produtos, como no caso funcional. Então há uma certa flexibilidade, não tão grande quanto o funcional, mas permite que a gente vá modificando. Terminou a demanda, desmonta a célula e monta outra, um pouco diferente. Ou durante a própria demanda ainda sendo atendida. Se o cliente sugerir uma determinada mudança, a gente pode ir lá, incluir um equipamento ou modificar uma característica de um equipamento existente para que haja uma situação de atendimento. E um outro aspecto importante é que a responsabilidade pelo trabalho é da equipe e não de um funcionário.
o que exige uma integração muito forte entre eles.